Hoje nós vamos falar sobre a parte de aplicativo de IoT na consideração para banco de dados no SQL. Os integrantes do grupo é o Lucas, o de Oliveira Alonso, Lucas Mateus, Luciano e Luiz Carlos Siqueira. A ideia básica da IoT é a presença de vários equipamentos conectados para interagir com algum objetivo comum entre todos eles. De acordo com um estudo realizado em 2015, tinha milhões de conectados e em 2020 a previsão era chegar em 50 bilhões de dispositivos conectados. E com essa quantidade de coisas conectadas, ia ter um grande volume de dados. E com isso, precisaria de bancos de dados mais velozes, que necessitam de disponibilidade, flexibilidade. E com isso, surgiram as ideias de estudo de outros bancos de dados. Temos dois tipos de bancos de dados: o banco de dados relacionais e o banco de dados no SQL. O banco de dados relacionais são capazes de lidar com um grande volume de dados. Porém, eles têm uma grande desvantagem. Ele não é escalonado, ou seja, para você escalonar ele tem uma grande desvantagem, ele tem uma dificuldade grande. Ao contrário do banco de dados no SQL, que já para você escalonar ele, ou seja, para colocar ele em outros tipos de máquina, aumentar a capacidade dele, ele é bem mais fácil de trabalhar com ele. Pensando em IoT, que cada vez vai estar crescendo mais, ele é um banco de dados que está se migrando bastante para ele devido a esse escalonamento dele. Ele tem um escalonamento automático. Com isso, aumenta a viabilidade da utilização dele. E hoje, a grande maioria dos aplicativos IoT está utilizando o banco de dados no SQL. Beleza? Bom, pessoal, comentar um pouco sobre os requisitos de gerenciamento de dados de IoT. Bom, pelo fato dos sensores na IoT coletarem dados de forma contínua e em grande quantidade, acaba implicando que é necessário armazenar de uma forma que ajude a extrair o máximo de extrair assim as informações úteis, dessa grande quantidade de informação, já que nem sempre elas condizem com o que é esperado. Bom, para gerenciar essas informações, o autor ele cita que são 7 os requisitos para o gerenciamento de dados em aplicações IoT. São a heterogeneidade, interoperabilidade semântica, escalabilidade, processamento em tempo real, segurança, tratamento de dados espaciais e agregação de dados. Bom, a heterogeneidade, ela consiste que os dados podem ter formatos e conteúdos com diferentes tipos de dados. Posso ter imagens, posso ter geolocalização, posso ter informações das mais diversas, Então, a heterogeneidade, ela consiste nessa quantidade de tipos diferentes de informação. É o contrário da homogeneidade, que no caso seria uma informação mais homogênea, mais concentrada em informações, tá? Depois temos a interoperabilidade semântica, que significa permitir que diferentes agentes e ações troquem informações. E na IoT, os mesmos dados que esses agentes trocam informações, eles podem utilizar, ou seja, as informações são utilizadas em muitos aplicativos. A mesma informação utilizada por muitos aplicativos, direta ou indiretamente. Depois temos a escalabilidade. A escalabilidade indica que um sistema de gerenciamento de dados é capaz de executar grandes solicitações com baixos tempos de resposta, e redistribuir os dados no novo hardware de uma maneira mais
mais transparente, mais capaz, né? Os sistemas de IoT devem oferecer suporte à recepção de dados de alto desempenho, de alto rendimento, desculpa, né? Com utilização de soluções de armazenamento escalonável, né? Os serviços em nuvens, bancos de dados escalonáveis como no SQL. Próximo. Processamento em tempo real. Sistemas que requerem dados em tempo real, né? Eles precisarão armazenar e recuperar dados de uma maneira altamente responsiva. O desempenho é importante, né? No entanto, quando a gente ouve a palavra tempo real, não significa apenas a rapidez, né? Pois indica que tem que lidar também com dados temporais e que se tornam desatualizados após um certo tempo. Assim, né, os aplicativos de IoT requerem a capacidade de processar os dados e gerar resultados em tempo real. Segurança. A privacidade e segurança, né, elas caminham juntas, né, porque os dispositivos de IoT eles podem trazer consigo informações pessoais. E os aplicativos de IoT devem ser capazes de decidir se uma solicitação de dados deve ser concedida ou negada, usando autenticação, criptografia ou outros recursos de segurança, a fim de garantir tanto a segurança como a privacidade dessas informações. Tratamento de dados espaciais. Dados espaciais ou geoespaciais, né? Eles descrevem objetos e coisas em relação ao espaço geográfico, em um sistema de referência espacial. Um exemplo que se utiliza é o GPS. Né? Nos aplicativos de IoT, a maioria dos dispositivos que geram dados são móveis, o que indica a importância do tratamento desses dados espaciais. A agregação de dados. A agregação de dados é definida como o processo de combinar os dados provenientes de diferentes fontes, eliminando assim a redundância, né, a fim de fornecer informações fundidas. Na IoT, os dispositivos geram uma grande quantidade de dados. E assim, a agregação desses dados é necessária para coletar os dados mais críticos e úteis. Bom, o termo NoSQL ele é criado para descrever bancos de dados escaláveis distribuídos não relacionais, projetados para processar dados paralelos massivos em um grande número de servidores. Pode passar. Bom, então vamos falar sobre as categorias desses bancos de dados. Banco de dados de valores-chave. É um banco de dados da forma mais tradicional que a gente conhece, onde o dado ele é dividido em duas partes. Uma sendo a chave, que é uma string, que pode ser um valor, e os dados reais, que eles podem ser do tipo de dado comum, um objeto ou um documento. Do lado esquerdo a gente tem a imagem que representa bem como que funciona, né? Bom, nós temos os bancos de dados orientados a colunas. Os dados eles são armazenados como linhas e colunas. Cada chave está associada a uma ou mais colunas. Embora colunas semelhantes sejam armazenadas juntas na família de colunas, as linhas podem conter colunas diferentes. Ou seja, do lado esquerdo ali na imagem a gente pode ver que nós temos a tabela, que forma uma coluna toda, e a família da coluna 1, ela representa mais de uma coluna das filhas dela. Então, cada linha ela pode estar atrelada a mais de uma coluna, e cada coluna ela pode ter mais outras colunas associadas a ela. E nesse formato a gente consegue obter valores temporais de históricos de como que estavam cada variável ao passar do tempo. Pode passar para o próximo. Banco de dados orientados a documento. Os dados são armazenados como coleções de documentos.
Os documentos estão em formatos serializados, como XML, JSON e BASIC. Ali do lado esquerdo a gente tem um exemplo de como que funcionaria isso, de como que isso seria enviado pelo banco, armazenado pelo banco, e ele trabalha como se fosse um documento de texto estruturado. Bom, nós temos os bancos de dados gráficos. Os dados são armazenados em forma de grafos. O grafo consiste em nós e arestas, onde os nós atuam como os objetos e as arestas atuam como a relação entre os objetos. Ou seja, ali no exemplo a gente tem que, por exemplo, Pedro e a guitarra, a relação entre eles é que o Pedro toca um instrumento guitarra. Então, os nós são os objetos e as arestas são as relações lá. Pode passar? Bom, então vamos para as características dos bancos de dados que foram colocados no artigo. Nós temos o Redis, que o tipo dele é de chave-valor. Na escalabilidade, todos os armazenamentos de chave-valor, eles fornecem escalabilidade através da distribuição de chaves em nós. O processamento em tempo real, ele fornece uma API de streaming para suportar o processamento em tempo real. Segurança, ele possui autenticação de segurança de rede e desativação de alguns comandos, como, por exemplo, desativar para que um cliente básico consiga fazer alterações no banco de dados. A agregação, ele tem comandos de puxar o valor máximo, mínimo e soma. Os dados espaciais, ele possui a gravação e a recuperação por proximidade. Então, você pode gravar, por exemplo, uma posição e depois procurar algo próximo àquela posição que você gravou. E as principais empresas que utilizam o Redis hoje é o Twitter, GitHub, Pinterest e o Snapchat. Bom, o Cassandra. O Cassandra, ele é orientado à coluna. Em escalabilidade, o Facebook usou o Cassandra para lidar com a busca no inbox. Isso significa que ele escala conforme o número de usuários, e a arquitetura masterless do Cassandra torna a escala muito mais fácil quando se tem necessidade de edição de um novo nó. Processamento em tempo real. A Netflix usa o Cassandra como banco de dados back-end para seu serviço de streaming. Então ele trabalha muito bem com processamento em tempo real. Segurança. Ele possui conta de login padrão com senhas, gerenciamento de permissão de dados e criptografia. A agregação. Ele também possui as funções de tirar o mínimo, o máximo, média, soma e o count, contar linhas. Os dados espaciais. Ele não possui a habilidade de trabalhar com esses dados espaciais nativos. Você pode utilizar alguns softwares e alguns métodos de terceiros. E as principais empresas que utilizam esse banco de dados é a Netflix e o Facebook. MongoDB, ele é orientado a documento. A escalabilidade é horizontal, adicionando mais servidores para aumentar a capacidade de armazenamento do sistema. Possui escalabilidade mais fácil com baixo custo de hardware. Processamento em tempo real. Ele suporta o processamento de dados em tempo real e é utilizado em muitas aplicações de tempo real. Segurança. Fornece muitos recursos para proteger o banco de dados, incluindo autenticação e criptografia. Agregação. Ele fornece operações de agregação que agrupam valores de vários documentos e executam uma variedade de operações. Dados espaciais. Possui suporte e ferramenta para lidar com os dados espaciais. As empresas que mais utilizam, empresas famosas que utilizam é a Globo.com, o LinkedIn e a Pearson Education. Couchbase. O Couchbase ele é orientado a chave-valor. O Couchbase ele é escalável graças aos nós idênticos e à fragmentação automática. Em processamento de tempo real, ele fornece processamento de dados em tempo real usando componentes como o Kafka, Storm e o SCOP. Segurança. Ele fornece recursos de segurança que cobrem a rede, o dispositivo de armazenamento, os servidores e as máquinas virtuais. Agregação. Ele fornece funções de agregação
que obtém vários valores de documentos, realizam cálculos e retorna um valor único como resultado. E ele tem as funções de média, mínimo e máximo. Os dados espaciais possuem o suporte e ferramenta também para lidar com esses dados espaciais. As empresas mais conhecidas que utilizam esse banco de dados é o eBay, o PayPal e a Verizon. Neo4j, ele é um tipo de grafos. Escalabilidade. Neo4j é conhecida pela alta disponibilidade e ele permite basicamente 3 coisas: redundância total de dados, tolerância a falhas de serviço e escalabilidade de leitura linear. Processamento em tempo real. O Neo4j ele é utilizado pelo Walmart para recomendação online, por exemplo. Então ele trabalha com processamento em tempo real. Segurança. O Neo4j ele fornece recursos de segurança como autenticação. Em agregação, ele possui funções como média, count, contar, mínimo e máximo. Os dados espaciais suportam o recurso geoespacial e pode ser utilizado para análise de rota ou pesquisa de proximidade. E a empresa mais famosa que utiliza o Neo4j é o Walmart. Bom, então como a gente viu aí, existem vários tipos de banco de dados no SQL, né? E isso, de certa forma, acaba criando um desafio, que é justamente escolher qual o melhor banco de dados para cada aplicação de IoT que você está desenvolvendo. Então, agora a gente vai fazer uma comparação entre os bancos de dados, levando em consideração a escalabilidade, processamento em tempo real, segurança, tratamento de dados espaciais e a agregação de dados. Quando o assunto é escalabilidade, o Cassandra e o Couchbase, eles fornecem uma escalabilidade bastante interessante, né? À medida que a quantidade, o volume de dados está aumentando. Em contrapartida, o Redis, ele já não é tão escalável assim. Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui que a gente está vendo, né? À medida que o número de dados, o volume de dados que eu tenho no meu banco de dados vai aumentando, né? Os bancos de dados, eles vão conseguindo, por exemplo, o Redis, o Couchbase e o Cassandra, eles vão conseguindo lidar bastante com essa quantidade de dados. Só que o Redis, em um determinado momento, né, ele chega em um ponto que ele falha, porque ele não consegue lidar com uma alta quantidade de dados. Então, ele falha em um determinado ponto e ele não consegue trabalhar. Ou seja, quando o assunto é Big Data, por exemplo, né, você tem uma grande quantidade de dados, o Redis, embora ele seja escalável até certo ponto, ele não sabe lidar com esse volume de dados muito grande, né, diferentemente do Couchbase e o Cassandra, que eles são mais interessantes nessas situações, tá? Então, nessa versão do Redis, pode ser que esse problema tenha sido corrigido, mas na versão pesquisada no artigo, ele sofreu para escalonar, né, o serviço dele. Quando o assunto é processamento em tempo real, comparando o MongoDB e o Couchbase, por exemplo, né, o Couchbase ele tem um desempenho melhor na maioria das operações, não são em todas, mas na maioria delas. Então, só para a gente comparar aqui, alguns testes foram feitos em um servidor rodando JavaScript, né, no back-end. Esse servidor foi criado uma API, né, usando o Node.js, usando o framework Next também. E aí foram feitos alguns testes nesses bancos de dados, né, principalmente no Couchbase e no MongoDB. E o que acontece? O Couchbase ele saiu muito bem na maioria dos testes, né, exceto no teste, por exemplo, de fazer uma recuperação de muitos registros ao mesmo tempo e na operação de inserir alguns registros quando estiverem multithread. Então, por exemplo, quando o Couchbase ele precisa selecionar um único registro, por exemplo, né, ele se sai muito bem. Ele leva pouquíssimo tempo para fazer isso, em comparação com o MongoDB, que leva muito mais tempo, né, para realizar a mesma tarefa, né? Só como a gente pode ver, quando ele precisa selecionar vários registros ao mesmo tempo, simultaneamente, né, o Couchbase tem um problema que ele demora muito para fazer isso. Já o MongoDB, ele leva pouco tempo para fazer. Então, a conclusão que a gente chega aqui é que em algumas operações o Couchbase é melhor do que o MongoDB, né, e vice-versa. Então, tem que avaliar. O seu banco de dados, ele costuma selecionar
um registro de cada vez, ou ele costuma fazer uma seleção de vários registros, um conjunto de registros de uma só vez? Então, dependendo da aplicação e dependendo do caso, você vai pensar e vai chegar, né, vai decidir qual banco de dados é melhor para isso. Agora, comparando o MongoDB, ainda assim, em processamento de tempo real, comparando o MongoDB, o Cassandra e o Redis, né, o MongoDB e o Redis, eles têm um desempenho melhor quando a gente está falando de leitura de dados, né? Já o Cassandra, ele é melhor quando o assunto é atualização, atualizar algum dado que está salvo no banco de dados, né? Então, assim, em linhas gerais, né, um é bom em uma coisa, o outro é bom em outra coisa, né? Então, cada caso é um caso, ainda precisa analisar o cenário da sua aplicação para você decidir qual banco de dados é melhor. Mas numa visão geral, né, o Redis, ele é o cara que leva menos tempo para fazer operações. Então, operações de escrita, leitura de forma geral, ele é o carinha que leva menos tempo para fazer isso. Logo em seguida vem o Cassandra, né, desses que a gente está comparando, e por último vem o MongoDB. Mas ainda assim, se a sua ideia é fazer mais leituras, MongoDB e Redis são as melhores opções. Agora, se a sua ideia é mais atualizar algum registro que já está salvo, aí no caso o Cassandra pode ser a melhor ideia. Quando a gente fala de segurança, esses bancos de dados não estão a salvos em relação a isso, né? Então, a ideia desses bancos de dados é priorizar o desempenho. Então, justamente por isso, eles acabam pecando um pouco na questão da segurança. Então, de certa maneira, os desenvolvedores eles precisam se preocupar com a segurança mais na aplicação, né? Já que o banco de dados em si ele não leva tanto em consideração assim os requisitos de segurança, embora eles tenham, né, alguma segurança mínima ali, pelo menos. Diferente de um banco de dados relacional que garante integridade transacional, por exemplo, né, os bancos de dados não relacionais, eles não lidam muito bem com isso, tá? Até porque, mais uma vez, se eles fossem realizar alguma coisa parecida com essa, isso com certeza acabaria prejudicando um pouco o desempenho, né, e a escalabilidade. E essa não é a ideia de um banco de dados não relacional. Esses bancos de dados também não estão a salvo de ataque, né? Assim como um banco de dados relacional pode sofrer um ataque de injeção, né? Através de uma aplicação web, por exemplo, esses bancos de dados também não são 100% seguros a isso, né? Então, é possível também realizar injeções nesse tipo de banco de dados. E também um outro problema desses bancos de dados no SQL é que eles não fazem muito bem a tarefa de registros, eles não geram muitos logs, alguns nem geram logs. E isso, por exemplo, se algum usuário interno mal intencionado resolver manipular os dados, ele vai conseguir fazer isso e não vai ficar vestígios disso, né? Ele não vai ter os registros desses acontecimentos, de quem aqui realizou tal operação, por exemplo. Então, isso pode ser uma coisa muito perigosa. E quanto ao tratamento de dados espaciais, né, armazenar geolocalização, por exemplo, polígonos no banco de dados, os bancos de dados orientados a documentos e os orientados a grafos, eles são os melhores para isso. Já o Redis, ele é bem interessante também porque ele tem alguns comandos específicos para lidar com os dados espaciais. Agora, o Cassandra, por sua vez, ele não tem nada relacionado, nenhum recurso relacionado aos dados espaciais, então não é muito bom para isso. Comparando um banco de dados SQL, o PostgreSQL, por exemplo, com os dois bancos não no SQL, né, o Couchbase e o MongoDB, a gente percebe aí, sem sombra de dúvidas, né, que o PostgreSQL, quando ele está manipulando dados espaciais, por exemplo, armazenar multipolígonos, por exemplo, no banco de dados, né, ele leva muito mais tempo para fazer isso em comparação com os bancos de dados não SQL, né, que justamente priorizam o desempenho. Então, isso fica bem claro para a gente no gráfico. E, por fim, aqui, quanto à agregação de dados, né, funções de agregação, por exemplo, todos os bancos de dados eles têm algumas operações, como o Lucas mostrou para a gente, mas o MongoDB em específico, ele tem algumas operações extras aí para manipular, para agregar, né, para fazer a junção de vários registros para chegar em um determinado valor. E tem alguns recursos a mais que os outros não têm. Na parte da conclusão,
Foi feito em cima de todos, por exemplo, o Lucas falou, em cima de cada banco tem sua vantagem e desvantagem, chegou em uma conclusão, de acordo com o trabalho que estava aplicado, que o Codebase, o MongoDB e o Neo4j foram os que mais tiveram vamos falar assim, para ser aplicado na sequência. Em cima dos cinco bancos de dados foi estudado, esses 3 foi o que tiveram o melhor desempenho de acordo com a classificação que foi utilizada no trabalho. Às vezes, para algum outro trabalho que for utilizado, um outro pode ser que tenha uma classificação melhor. Mas em cima dos estudos que foi feito, dos recursos, do requisito que eles precisavam, esses foram os 3 que foram mais tiveram o melhor desempenho para a aplicação. E para trabalhos futuros, pode passar, Lucas. Para trabalhos futuros, a ideia é estar utilizando 2 ou 3 bancos de dados no mesmo aplicativo. Assim, cada banco vai ficar responsável por um requisito. Um requisito de login, um requisito de uma informação, o outro com uma outra informação. Com isso, ele acaba ganhando tempo de processamento, porque ele não vai buscar sempre no mesmo lugar. Então, ele acaba, às vezes, buscando as 3 informações ao mesmo tempo. Então, esse é o trabalho futuro da ideia deles de estar fazendo essa aplicação. Ou seja, você começa a ganhar tempo, processamento, ganhar velocidade no tempo de resposta para o usuário. Aqui foi a referência que foi utilizada e acabou.